Olá, aqui é o Júlio Batiste. Vocês provavelmente me conheçam do site juliobatiste.com.br. Gravei esse vídeo para apresentar para vocês o meu último livro, o meu livro mais recente. Foi lançado no dia 20 de julho de 2014. Antes, para contextualizar esse livro, eu vou contar uma pequena história para vocês. Vê se vocês são familiarizados, se familiarizam com essa história. Você começou a utilizar o Excel por necessidade ou por curiosidade. Viu falar que o Excel era uma boa ferramenta, já viu algumas planilhas prontas, achou interessante e resolveu aprender. Você cria suas primeiras planilhas, coloca lá algumas fórmulas e gráficos básicos e se empolga com as possibilidades do Excel. Porque é muito fácil, coloca uma fórmula, daí é fácil de criar a fórmula, os dados mudam, a fórmula é recalculada, é muito fácil de criar gráfico. Isso tudo gera uma certa empolgação inicial. E aí você começa a ter um monte de ideias. Vou criar uma planilha para controlar os meus gastos pessoais, vou criar uma planilha para controlar os gastos com meus cartões de crédito ou com um cartão de crédito, outra para controlar meus financiamentos e assim por diante. E até mesmo no trabalho você começa a ter ideias. Poxa, podia ter uma planilha aqui para controlar a entrada e saída de funcionários, para controlar gastos com combustíveis, gastos com diários, enfim. As ideias começam a surgir a partir do momento que você começa a conhecer um pouco mais o Excel. Você fica até imaginando, né? Vou criar uma planilha aqui que vai resolver um problema antigo no trabalho, o chefe vai me elogiar. Maravilha, tudo bonitinho, tudo funcionando. E aí começam os problemas. E muitas vezes o desânimo. Por quê? Porque você começa a trancar. Começa a não conseguir ir adiante em resolver os problemas que estão se apresentando. Chega um momento que você não consegue fazer uma determinada fórmula, aquele gráfico você não consegue formatar da maneira que você quer e os problemas começam a surgir. Por exemplo, você tranca numa fórmula mais avançada. Como é que eu uso várias funções C uma dentro da outra e uso uma função E dentro de uma função C para testar vários intervalos? Como é que eu formato um gráfico do jeito que eu quero? Quero tirar a legenda, quero formatar só a legenda, quero tirar o título, quero acrescentar título. Não consigo usar um recurso mais avançados, como por exemplo tabela dinâmica. Fórmulas matriciais já vi falar, dizem que fazem milagres, mas eu não tenho nem ideia de como usar. Macros e VBA então é coisa do outro mundo, isso é coisa para programador maluco. Análise de dados, cenários. Como é que eu filtro uma lista de dados? Como é que eu defino critérios de filtragem? Essas coisas você sabe que existem, você sabe que poderiam ser muito úteis para você, mas você não consegue ir adiante sozinho. E aí vem uma outra fase. Você começa a pesquisar na internet quando você tem um problema específico. Por exemplo, o uso de várias funções C alinhadas. Aí você vai lá e põe no Google funções C alinhadas no Excel. Aí vem 200 mil artigos lá, um explica uma parte, outro explica outra parte, outro vem com erro, e aí a confusão só aumenta. Não precisa ser assim. Pensando justamente nesse cenário, ou seja, em que a pessoa já sabe um pouco do Excel, já sabe o básico, e começa a ter problemas em usar os recursos mais avançados, e aí quando eu digo avançado é até o nível de macros e VBA realmente, foi que eu escrevi esse meu último livro. Ele é justamente um livro sobre Excel 2010 avançado. Ele se propõe justamente vir para suprir essa lacuna, essa dificuldade em que o usuário que já domina o básico tem em começar a usar bem, corretamente, por conta, os recursos mais avançados. Este livro ele é uma versão atualizada de um curso que eu já comecei a escrever lá na época do Excel 2000. No Excel 2000 eu lancei somente no formato de e-book e foi um grande sucesso. E aí a cada nova versão do Excel eu faço a versão atualizada, né, usando os novos recursos, com a interface tudo atualizada, acrescentando novos exemplos. Né? Eu recebo muito e-mail de leitores com dúvidas e às vezes uma dúvida do leitor acaba se tornando um exemplo a ser acrescentado no livro, porque se um ou mais leitores tiveram aquela dúvida, certamente a resolução daquele problema vai ser útil para muito mais pessoas.
E foi através desse processo de evolução que chegamos agora a essa versão do Excel 2010. Um livrão considerável, são 952 páginas, um livro bem completo, mas o mais importante, sempre seguindo aquela metodologia passo a passo e baseado em exemplos práticos. Esse livro ele é dividido em módulos, que seriam os capítulos. Cada capítulo é dividido em lições. Em cada lição tem uma introdução teórica, falando sobre o assunto que vai ser abordado na lição, apresentando os detalhes teóricos necessários, e logo em seguida um exemplo prático, passo a passo, aquele estilo estudo dirigido. Clique aqui, clique em tal comando, use tal fórmula, e quando eu peço para usar uma fórmula, eu explico a fórmula. Essa função faz tal coisa, esse parâmetro é isso, esse parâmetro é aquilo. Esse que tem sido o diferencial desse livro e dessa série de livros, pois ele apresenta tudo muito passo a passo, muito didaticamente, fácil de entender. Então, usando essa metodologia dos exemplos práticos, passo a passo, fica muito fácil de você entender aquele assunto que eu estou ensinando. Por exemplo, eu vou lá ensinar a criar uma tabela dinâmica. Aí eu explico o que é uma tabela dinâmica, quais recursos que a diferem de uma tabela tradicional, por que é vantagem você usar uma tabela dinâmica, quais os elementos que compõem, e aí vou fazendo um exemplo prático passo a passo, desde a criação, aonde acessar os dados, como aplicar os filtros, e tudo com telas ilustrativas. Fica muito fácil de entender. Você vai lendo no livro, abre o Excel e vai fazendo. Fica realmente fácil, prático, e você tem como resultado uma aprendizagem bastante grande. Muito bem, vamos entender agora então um pouco mais o que aborda esse livro, qual a proposta dele e alguns detalhes adicionais para você que vai fazer a compra agora nessa promoção de lançamento. Aqui tem uma garantia pessoal minha, como autor, que eu dou para você. Eu garanto que com este livro, você lendo ele, praticando, você vai dominar os recursos avançados do Excel 2010, incluindo recursos muito úteis e que não são utilizados porque a maioria das pessoas não sabe utilizar, e tem aquele mito que são muito difíceis. Que recursos são esses? As tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. E aqui alguns diferenciais que eu ofereço para você que comprar o livro e for meu leitor. Você vai ser cadastrado na lista de leitores do livro e você vai ter suporte a dúvidas para os exemplos que estão no livro diretamente comigo. Você manda um e-mail e informa-nos: ó, Júlio, estou com dúvida no exemplo lá da página tal, a minha dúvida é essa, essa e essa. Sempre dentro do prazo máximo de 24 horas eu retorno os e-mails com as dúvidas sobre os exemplos que estão no livro. O que nós vamos ver assim, uma visão geral do que vai ser abordado nesse livro? Você vai aprender a trabalhar com lista de dados, tabelas de dados. Vou mostrar como aplicar filtros e ordenações. Depois, nos próximos slides, eu vou detalhar um pouco mais cada capítulo. Você vai aprender a importar e exportar dados do Access e da internet. Por exemplo, você tem lá uma lista de clientes em formato TXT, um arquivo de texto. Vamos ver como importar isso aí para dentro de uma planilha do Excel, ver quais formatos é possível importar. Também vamos ver como exportar, salvar os dados de uma planilha do Excel em diferentes formatos. TXT, um banco de dados do Access, até num formato para publicar numa página da internet. Vamos trabalhar com alguns recursos avançados, como análise de cenários, testes de hipóteses e simulações. Tem a ver lá, por exemplo, você vai fazer um financiamento, você tem um dinheiro para dar de entrada, tem diferentes taxas. Qual é que é a melhor taxa? É vantagem aumentar a entrada ou é vantagem dar uma entrada menor e investir esse valor? Então você vai fazer simulações. Vamos também abordar em detalhes o recurso de tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Esse é um recurso muito útil. E por que é tão pouco utilizado? Por falta de conhecimento. Ele não é difícil de usar, é bastante simples, bastante fácil de utilizar ele e muito útil. Vocês vão ver que nós temos um capítulo só sobre tabelas e gráficos dinâmicos. Vamos fazer vários exemplos práticos, passo a passo,
depois desse capítulo você não vai mais achar difícil tabelas dinâmicas e vai ver o quão útil é este recurso. E aí vamos entrar num mundo que para muitos usuários do Excel é simplesmente proibido, porque acham que é muito difícil. Não é. Demanda apenas um pouco de estudo e esforço, que são as macros e a programação VBA. A programação VBA envolve um pouquinho mais de esforço, porque envolve lógica de programação, mas mesmo que você não saiba absolutamente nada de programação VBA, você tem todas as condições de acompanhar o que está nesse livro, de entender o que foi colocado e de fazer os exemplos que estão propostos no livro. E no final, um capítulo adicional que eu coloquei, com itens que não estavam nas versões anteriores desse livro, com mais fórmulas avançadas. Eu detalhei um pouco mais as famosas funções de pesquisa, tais como PROC-V, PROC-H, indireto, índice. Tem vários exemplos práticos bem detalhados dessas funções. Também apresento exemplos práticos e detalhados de fórmulas e funções matriciais. É outro recurso muito útil e praticamente eu não vejo as pessoas utilizarem por não conhecerem esse recurso. Então nós temos, assim, resumindo, um trabalho com listas e tabelas de dados, a parte de filtro, ordenação, importação e exportação de dados, análise de cenário, teste de hipóteses e simulações, tabelas e gráficos dinâmicos, fórmulas avançadas, incluindo fórmulas de pesquisa e fórmulas matriciais, e 3 capítulos só sobre macros e programação VBA. Todos os exemplos da programação VBA são detalhadamente explicados. Por exemplo, você vai ter um exemplo lá com 50 linhas de código. Eu explico linha por linha. Esse comando faz isso, esse comando faz isso, esse comando faz isso, bem detalhado, para que você entenda exatamente o que está sendo feito. Explicação de cada linha de código em detalhes. Muito bem, vamos ver um pouquinho mais sobre cada um dos capítulos que compõem o livro. O capítulo 1 é um capítulo onde nós vamos trabalhar com listas de dados, são as tabelas. Nós vamos aprender a importar dados a partir do Access, a partir de arquivos de texto, como ordenar essas listas. Por exemplo, tenho lá uma lista de pedidos, eu quero ordenar pelo nome do cliente, ou pelo país de destino, ou pela cidade de destino. Vamos aprender a usar o comando autofiltro para aplicar filtros rápidos. Quando você usa o autofiltro, as colunas da tabela se transformam numa listinha que tem os valores contidos na coluna. Você clica num valor e manda filtrar, ele filtra só os registros que tem aquele valor selecionado naquela coluna. Vamos aprender a usar operadores de filtragem, operador E, operador OU, e faixas de critério quando eu quero aplicar mais de um critério ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem uma lista de pedidos, onde tem lá o número do pedido, nome do cliente, país. Estou imaginando aqui uma empresa que vende para o mundo inteiro. País de destino, cidade de destino, estado, valor total do pedido. Suponho que você queira fazer um filtro apenas para os pedidos para a Alemanha, em que o valor total do pedido seja maior do que 1.000 euros. Então, são 2 critérios que têm que ser atendidos. Nós vamos ver que é possível e fácil de fazer isso usando o Excel. Vamos aprender também o recurso de subtotais, que é um recurso extremamente útil. Você tem, vamos imaginar, essa mesma lista de pedidos. Você quer fazer um total por país de destino. Isso aí, com 2 ou 3 cliques de mouse, você faz rapidamente o Excel calcular para você. Ele agrupa todos os pedidos do mesmo país e no final da lista de pedidos do país dá ali um subtotal para aquele país. Você pode ter mais de um nível de subtotal. Subtotal por país, dentro do país subtotal por estado, dentro do estado subtotal por cidade e assim por diante. Tudo sempre, amigo leitor, usando exemplos práticos. Passo a passo, clique aqui, use tal comando, e aí eu mostro as telas assim no livro, como é que está a planilha antes, aí tu executa um comando, como é que ela fica depois. Bem ilustrado, bem didático. Você vai ver que é muito fácil de aprender e muito produtivo, porque você lê, pratica no Excel
e já entende aquele conceito e consegue aplicar nos exemplos do teu dia a dia. Vamos ver o que tem no capítulo 2. Capítulo 2 eu reforço, tenho mais exemplos sobre o recurso de subtotais e algumas funções de planilhas que são úteis para fazer análise de dados, calcular totais em colunas, em linhas, fazer cruzamento de dados. Vamos ver também um recurso de validação de dados. Vamos supor que você tem uma coluna lá, por exemplo, estado, e você quer limitar que nessa coluna só possam ser aceitos os valores para os estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Você não quer que se o usuário que está usando a planilha digitar um valor incorreto ou um valor que não seja de um estado brasileiro, o Excel não deve aceitar esse valor. Existe para isso um recurso de validação de dados, em que você pode definir uma lista de valores e o Excel só vai aceitar numa determinada coluna um valor que estiver dentro da lista. Se não estiver na lista, quando o usuário terminou de digitar e der Enter, vai vir um aviso dizendo que é um valor que não é permitido naquela coluna. Vamos aprender também a acessar dados da internet. Tem algumas páginas da internet que fornecem dados em formato de tabelas, porque uma planilha do Excel essencialmente é uma tabela, linhas, colunas. Então essas páginas que fornecem dados em formato de tabela, você pode usar o Excel para importar esses dados para dentro de uma planilha do Excel. Inclusive se for uma página protegida por logon e senha, desde que você tenha os dados de acesso, você poderá trazer esses dados para dentro de uma planilha do Excel. Depois que importou os dados para dentro de uma planilha do Excel, tornam-se dados normais como outros quaisquer, como se eles tivessem sido digitados diretamente na planilha. Vamos aprender outro recurso muito interessante, que é o MS Query, Microsoft Query, que é um complemento do Excel que permite que você vá de dentro do Excel, acesse dados lá num banco de dados do Access, por exemplo, acesse dados de uma ou mais tabelas, já monte uma consulta ali, já aplique critérios de filtragem e o resultado final dessa consulta é trazido para uma planilha de dentro do Excel. É muito útil esse recurso. Às vezes eu vejo as pessoas tentando fazer essa filtragem através de macros, através de VBA, e aí começa a ficar com 100, 200, 300 comandos e fica lento e não funciona, e o Query faz isso muito bem através de uma interface gráfica. Nesse capítulo 2 eu vou mostrar vários exemplos, do básico ao avançado, em utilizando o Query para criar essas consultas e retornar esses dados para dentro de uma planilha do Excel. O nosso capítulo 3 vai ser somente sobre esse recurso, que eu não me canso de falar. É um dos recursos mais úteis, práticos, fáceis de utilizar e, em contrapartida, um dos menos utilizados. Parece um paradoxo. Por quê? Por falta de conhecimento. Tabelas dinâmicas é um recurso fantástico. Permite que você faça cruzamento de dados, aplique filtros. Por exemplo, você tem uma listagem pura e simples de pedidos. Tem o número do pedido, nome do cliente, país de destino, valor, etc. E você quer fazer um cruzamento. Você quer ter o total anual de vendas por país de destino. Pode parecer um cálculo complexo, né? Porque talvez ter que usar programação, ter que fazer 2 ou 3 filtros aqui, depois juntar manualmente isso. Com tabelas dinâmicas, usando o mouse e nem o teclado você não precisa usar. Você cria uma tabela dinâmica, fixa um campo como campo de linha, outro campo como de coluna, outro como campo de valor, faz os cruzamentos e, como mágica, o Excel já te dá toda essa consolidação que você precisa. Nesse capítulo eu vou mostrar esse exemplo que eu falei agora aqui e vários outros para você ver que é muito simples e muito útil esse recurso. E vamos aprender também a criar os gráficos dinâmicos, que é um recurso muito parecido com o gráfico, só que ele tem alguns a mais que tornam ele bastante interessante. No nosso capítulo 4, eu juntei em um único capítulo uma série de recursos que são um pouco esquecidos e que estão ali, estão para serem utilizados no Excel desde as suas primeiras versões. Eu volto novamente ao recurso de subtotais,
com mais exemplos práticos, avançando mais ainda em relação ao que foi visto no capítulo 1 e 2. E o próximo item é o item de consolidação de dados. Eu tenho, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que tem várias filiais. E aí você tem dados de produção ou de vendas das várias filiais em planilhas diferentes. Você tem lá 40 planilhas, cada planilha com a mesma estrutura, com o mesmo formato, e em cada planilha tem os dados de vendas de uma filial. E você quer consolidar esses dados todos em uma única planilha e não quer fazer isso de maneira manual. O Excel tem um recurso muito interessante de consolidação de dados, que você indica para ele quais são as planilhas a serem consolidadas e ele faz a consolidação em uma única planilha. Mudou um dado em uma das planilhas consolidadas, o Excel recalcula os valores consolidados para que eles fiquem sempre atualizados. Veremos também recurso de análise de dados e simulações baseadas em uma tabela de dados. Essa aqui nós vamos ter alguns exemplos de empréstimo, né? Vamos ver se um determinado investimento a uma taxa tal é vantajoso ou não, de acordo com o que eu espero ganhar, de acordo com a taxa de retorno que eu espero ter. Faremos vários exemplos e simulações bem interessantes. E o recurso atingir objetivos, que também é um recurso pouco conhecido, e eu vou mostrar para vocês através de exemplos práticos, passo a passo. Então esse capítulo 4 eu tenho certeza que vai ser um capítulo que a maioria dos leitores vai se encantar com ele, porque ele aborda recursos que eu tenho certeza que 95% dos usuários do Excel não utilizam, não porque não necessitam, por não conhecer. Muitas vezes até o usuário tenta resolver um problema que seria facilmente resolvido usando um desses recursos, apenas utilizando o que ele conhece, que são as fórmulas básicas, e vai e tenta e cria e não dá certo e dá trabalho e não funciona. É por não usar a ferramenta adequada. Sempre que eu falo de ferramenta, eu não resisto a uma metáfora que eu uso muito desde que eu comecei a trabalhar com Excel e com Access, que é quando eu procuro explicar que em determinadas situações o Excel é indicado, em outras não é indicado. Não vem ao caso aqui fazer essa recapitulação. Mas sempre que eu falo em ferramenta, eu uso a seguinte metáfora. Não é que um trabalho não possa ser feito com uma determinada ferramenta. Ele até pode, mas a produtividade, os resultados que tu vai obter serão muito ruins se a ferramenta que você utiliza for a ferramenta errada. Vou me explicar melhor. Você pode serrar uma árvore usando uma chave de fenda. Você vai ficar lá um mês tentando mascar o tronco da árvore, então provavelmente consiga, vai machucar todas as tuas mãos, mas vai conseguir derrubar a árvore usando uma chave de fenda. E você pode apertar um parafuso usando uma serra. Também vai escapar umas quantas vezes, você vai se irritar, não vai conseguir apertar direito o parafuso, mas consegue. Mas não é a ferramenta adequada. O adequado, o ideal era serrar a árvore usando a serra e apertar o parafuso usando a chave de fenda, ou seja, a ferramenta adequada para cada um dos problemas. E isso se encaixa muito bem nesse capítulo 4. Aqui você tem ferramentas para análise de dados, para simulações, que são as ferramentas adequadas. Claro que esses problemas que você resolve usando estas ferramentas do capítulo 4, você também poderia resolver usando as fórmulas tradicionais, criando uma planilha. Só que aí você estaria serrando a árvore usando a chave de fenda, ou seja, a ferramenta inadequada, daria muito mais trabalho e o resultado não seria o mesmo do que usando as ferramentas adequadas. Então esse aqui, na minha opinião, eu sou suspeito para falar porque sou autor do livro, mas na minha opinião só esse capítulo 4 aqui já vale a pena o investimento no livro, porque ele realmente traz muitos recursos novos, interessantes e úteis, que é o mais importante. Ninguém quer aprender um recurso porque ele é bonitinho, porque ele está ali disponível. Você quer aprender um recurso para utilizar no teu trabalho, no teu dia a dia, para resolver um problema que você está enfrentando com o Excel. O capítulo 5, o 6 e o 7 são capítulos só
sobre as tão temidas macros e a tão temida programação VBA. E o meu objetivo sincero aqui é mostrar para vocês que não precisa temer nada. Não é assim uma coisa do outro mundo, não é difícil, é trabalhoso, dá um certo trabalho, você vai ver muitos conceitos que são novos, são novidades, mas dá sim para aprender sem maiores problemas. E aí aqui eu vou bem passo a passo, desde o que é programação VBA, como se cria uma rotina em programação VBA, o que são comandos, e aí começo com o básico da linguagem de programação, né? O que são variáveis, operadores aritméticos, estruturas de operação, de comparação, de repetição, e aí vou indo item a item. Já nesse módulo 5, depois que eu apresento os fundamentos da programação VBA, nós vamos para um exemplo prático, bem assim do mundo real, que é como implementar uma função para cálculo do dígito verificador do CPF e do CNPJ, que é uma função que não tem pronta no Excel. Então você tem que... Esse é um dos usos da programação VBA. O Excel tem milhares de funções, mas não tem todas as funções que nós necessitamos. Seguidamente a gente se depara com alguma função específica para realizar determinado cálculo e que não existe no Excel. E é nesse momento que a gente pode entrar com a programação VBA. Com o VBA eu posso criar funções novas que não existem ainda no Excel. E um exemplo que nós vamos ver nesse capítulo 5 é uma função para calcular o dígito verificador do CPF e do CNPJ. O usuário digita lá um CPF, aí quando ele dá o Enter é chamada essa função para dizer se aquele CPF é válido ou inválido. O mesmo para o CNPJ. Então já no capítulo 5, além da teoria, além dos comandos, dos exemplos mais teóricos, já vamos ter um exemplo prático completo de como usar a programação VBA para resolver um problema real. No capítulo 6 nós continuamos e aí vamos aprofundar mais o nosso estudo de programação VBA. Vamos ver o que é um objeto, vou falar muito em objeto, o que é o modelo e a hierarquia de objetos do VBA no Excel 2010, vamos descrever os principais objetos e vamos estudar o objeto application, que é o principal objeto dentro da hierarquia de objetos do VBA no Excel. Esse é um capítulo um pouco mais teórico, mas que ele prepara todo o ambiente para os exemplos que virão no capítulo 7. O capítulo 7 vamos estudar o objeto range, ou faixa, que é o principal objeto da programação VBA. O que é o objeto range? Ele faz referência a uma faixa de células. E o que é uma planilha do Excel? Tudo são faixas de células. Eu preciso percorrer a faixa de C1 até C1000, ver o valor que está em cada célula. Se esse valor for menor do que 5, eu quero atualizar ele para 5. Não tem uma função pronta para fazer isso no Excel. Então eu posso criar uma função que percorra essa faixa de células e se o valor for menor do que 5, ele troca o valor para 5. Isso é feito usando o objeto range, seus métodos, suas propriedades, e aí a gente já começa a combinar o conhecimento visto nesse capítulo com aquele conhecimento visto nos capítulos 5 e 6. Então, com esse capítulo 5, 6 e 7, você já vai ter uma boa visão sobre o que é programação VBA e vai ter exemplos de como aplicar a programação VBA na prática. E o mais importante para mim é que ao final dos capítulos 5, 6 e 7, você tenha bem fixo, bem fixado, bem aprendido dois pilares básicos. Primeiro, VBA não é um bicho de 7 cabeças. É apenas mais um recurso do Excel e é possível aprender sim. E segundo, o VBA é muito útil. À medida que você começa a aprender o VBA, ver como ele funciona, você começa a se encantar com as possibilidades de tudo que é possível de ser feito com a programação VBA. E o capítulo 8 é aquele capítulo que eu falei para vocês lá no início do livro,
que ele não existia nas versões anteriores deste livro, do Excel 2000, do Excel 2003, do Excel 2010. Foi um capítulo com itens adicionais que eu coloquei nesse livro do Excel 2010 avançado. Começa o capítulo falando sobre fórmulas e funções matriciais. Milagres acontecem. Eu coloco esse termo, pode parecer um pouco marqueteiro esse termo, né? Milagres, segredos, porque realmente é um recurso que faz milagres. Vocês vão ver à medida que vocês estudarem esse capítulo 8 e esse recurso de fórmulas e funções matriciais, é encantador, é o termo que eu encontro. Depois que você entende como funciona esse recurso e vê tudo que ele é capaz. Às vezes, com uma simples fórmula matricial, se consegue resolver um problema que talvez fosse necessário uma planilha enorme, com dezenas, centenas de fórmulas para resolver o mesmo problema. Depois, eu vou partir para um estudo mais aprofundado das funções de pesquisa. Primeiro, PROC-V, PROC-H, que todo mundo sempre tem dúvidas sobre o uso e as limitações dessas funções. E depois, mais alguns exemplos práticos com outras funções de pesquisa muito utilizadas. Tá? E vou mostrar até alguns exemplos interessantes de criação de listas dinâmicas, que aí você já vai poder ver o quanto é possível de ser feito quando você começa a dominar um pouco mais os recursos avançados do Excel. E para finalizar o capítulo 8, eu livro um recurso que é novidade do Excel 2010, que são os mini gráficos, também conhecidos como Sparkline. Você vai ver que é um recurso bastante útil e fácil, muito fácil de utilizar. Útil, fácil e prático. Vou mostrar passo a passo o que são, como criar mini gráficos, como formatar e quais os usos práticos dele. Com isso a gente encerra esse livro, que nessas alturas já está com 952 páginas, repleto de assuntos úteis, práticos, que eu tenho certeza que você vai poder utilizar e muito no seu dia a dia. Eu tenho certeza que esse livro vai ficar do lado do teu computador, do lado da tua mesa de estudos, e mesmo depois de ter estudado ele uma, duas vezes, ele vai ser uma fonte muito útil de consulta para você. Tá? E agora alguns adicionais, alguns bônus para quem fizer a compra desse livro nessa primeira tiragem, nessa primeira promoção. Tá? A primeira vantagem que você vai ter, junto com o livro, você vai receber 2 DVDs com mais de 60 horas de videoaulas. São essas 10 videoaulas que vocês estão vendo na tela aqui, uma videoaula básica de Windows 7, 4 videoaulas de Excel 2007, mas que se aplicam 99% ao Excel 2010, incluindo videoaulas de programação VBA, básico e avançado, e por fim um pacote de 5 videoaulas sobre o Access, do básico ao avançado e macros. Então só esses bônus, eles estão à venda no site. Essa aqui custa R$ 65, a de Windows 7. Os 4 videoaulas de Excel custam R$ 99 o pacote. E as 4 videoaulas do Access, R$ 149. Então só aí fazendo uma conta rápida nós temos mais de R$ 300 em videoaulas. Você não paga um centavo a mais. Na compra do livro de Excel 2010 avançado, você recebe 2 DVDs com essas 10 videoaulas gravadas. São suas para você assistir quantas vezes você quiser. E aqui eu coloquei uma figurinha porque às vezes quando a oferta é muito boa o cliente até desconfia, né? Fica até com essa cara de espanto, mas não. É isso mesmo. O meu objetivo é fornecer para você um conjunto, um pacote, livro, mais de aulas que realmente seja útil, do qual você possa se beneficiar. Então, se você fizer a compra nesta oferta, nessa promoção especial que eu estou fazendo para você, você vai levar o livro e todas essas 10 videoaulas para você estudar e ter um excelente arsenal para o seu conhecimento.
fica aqui o convite. Vamos dominar os recursos avançados do Excel? Vamos aprender através de exemplos práticos, passo a passo, fáceis de entender e com a minha garantia pessoal. Eu garanto para você que com esse livro você aprende. Não tem como não aprender. É fácil, é didático, é ilustrado, é passo a passo. Tá? Te dou a minha garantia pessoal que você vai aprender, você vai ir para o próximo nível com o Excel ao estudar todos os recursos que estão nesse livro. Muito bem, você me acompanhou até aqui, assistiu todo o vídeo, viu tudo que o livro oferece. Agora é o momento de agir. Vamos trocar aquele desânimo de não conseguir fazer as formas, de não conseguir completar nossas planilhas, pela certeza, pela convicção de que é possível dominar os recursos avançados do Excel e é possível, principalmente, aplicar esse conhecimento na prática, no seu trabalho e também para administrar a sua vida financeira e pessoal? Vamos lá, a hora de agir é agora. Então, o que você tem que fazer? Encomende o seu livro agora mesmo. Se você estiver no YouTube, use o link que está embaixo aqui na descrição desse vídeo. Se você está na minha página, logo abaixo desse vídeo tem um botão grandão. É só você clicar e encomendar o seu livro agora. No site mesmo o sistema vai fazer cálculo de frete, vai ter todas as opções. Você poderá encomendar o livro com toda a segurança, fazendo o pagamento via PagSeguro ou via PayPal. Tem opção de cartão de crédito e boleto. Tem também uma terceira opção que é via depósito ou transferência para uma das minhas contas. Encomende o livro, domine os recursos avançados do Excel e principalmente tenha muitas ideias de como aplicar isso na prática para se destacar no seu trabalho e também para administrar melhor sua vida pessoal, suas finanças, organizar suas coisas e criar planilhas realmente úteis. Muito bem, fico no aguardo da tua ação. O momento é agora. Encomende o livro e ganhe todas as 10 videoaulas de bônus. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima videoaula.